Então, todos, Boa noite. vamos iniciar nossas atividades, nossos estudos da noite. Vamos então fazer uma leitura. Agradecer. Tens agradecido? Não agradeças somente o que te beneficia. Isso muitos fazem. Agradece as dificuldades e elas não te atingem, porque ficas acima delas. Se lamentas, é porque estás abaixo, e então as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que as tuas forças. Tenha fé, acredita num dia melhor, numa hora melhor, e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aures força para prosseguir, e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. Bonito, não sabe? Então vamos elevar o pensamento a Deus e rogando então aos nossos amigos espirituais, nossos familiares, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que possa olhar por todos, orando, nos inspirando, nos iluminando nesta noite, este ambiente, amparando, e que possa irradiar ao bairro, aos vizinhos, aqueles que vão acompanhar os estudos, e que os nossos mentores nos inspirem, que a gente possa ter um bom entendimento desses estudos da noite de hoje. Que o Senhor nos ajude com estes estudos para que a gente possa ser bastante útil para todos. Obrigado, Senhor, e assim damos início às nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então a gente vai dar sequência, já acho que é a terceira parte, né, a terceira parte da mensagem dos obreiros do Senhor, né, os novos obreiros do Senhor, que é o livro do Divaldo e pelo Espírito Joana de Ângeles, Após a Tempestade, o livro. Então nós vamos ler ali, nós vamos procurar não se alongar muito, porque agora falta pouco aqui, né? Então nós vamos ler, vamos dar uma comentada e vamos seguir em frente. É bem longa, né? Então vamos ler ali continuar da onde a gente parou. E aí a gente vai dando uma comentada. Os recursos acumulados e as possibilidades a se multiplicarem constituem os tesouros para aplicação racional no investimento da atual reencarnação. Não há sido pequeno o trabalho enviado pelos administradores espirituais das nossas vidas, a fim de nos reunir e nos acercarmos uns dos outros, após incessantes períodos de disputas infelizes, de justas inexplicáveis, de idiosincrasias domésticas. Quer que leia mais um? Então aqui são os recursos, né? Os recursos que a gente sempre tem, né? Investimentos para nossas reencarnações, que os mentores vão dando sempre apoio, nos ajudando, e muitas vezes a gente não usa bem daquilo que a gente tem, né? Desses recursos materiais, os recursos espirituais, a gente acaba não usando e acaba se complicando. Então a gente tem que saber dar valor, né? As questões de tudo que a gente tem de bom na vida. Não se dispõe de tempo para futilidade, nem tampouco para ilusão. Necessário lidar com espíritos resolutos para a tarefa que não espera e o dever que não aguarda. Estes são os momentos
em que deveremos colimar realizações perenes. Para tanto, resolvamos em definitivo produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele facultando-nos conduzir até o termo da jornada. Não será certamente uma incursão ao reino da fantasia ou um passeio gentil pelos arredores da Catedral da Fé. Antes é uma realização em que nos liberaremos das injunções kármicas infelizes, adquirindo asas para maiores voos na direção dos inefáveis cimos da vida. Então a gente já não tem mais tempo para futilidades, né? Coisas assim, coisas ilusórias do mundo que fazem com que a gente fique se distraindo com coisas que não são importantes. E a gente acaba se deixando e deixa de elaborar essas questões, né, que a gente ficou por finalizar, que é o caminho, quem nos conduz é Jesus. E a gente deve para trilhar por esses caminhos, para então que a gente possa se libertar, né, das dificuldades que a gente vem vivendo, dessas reencarnações infelizes que tivemos, e o único meio de nós nos libertarmos, ter êxito, é a gente realmente ter uma vida com equilíbrio, né? A gente buscando as questões espirituais em primeiro plano e deixando materiais transitórias fúteis em segundo plano, né? Mas a gente sabe que a maioria, infelizmente, acaba vivendo o mundo e aí esquece as questões espirituais e aí que acaba se complicando novamente. Então a gente deve dar essa importância. Vamos ali para o outro, Dom. Há muito por fazer que deve ser feito, sem a presunção jactanciosa que empesta as melhores expressões do serviço, nem os injustificáveis receios que turbam a claridade dos horizontes de trabalho. Conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos em demasia pela transformação de fora, mas envidemos esforços para o aprimoramento interior. Sem veleidades, iniciemos o trabalho de construção do novo mundo, retirando dos escombros do eu enfermiço os materiais aproveitáveis para as novas edificações, a que nos devemos dar com euforia e satisfação. Santificação. E santificação. Devidamente arregimentados, iniciemos o labor partindo do lar, que deverá permanecer sobre as bases sólidas do amor, de entendimento e de fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez e da leviandade, que nos não podemos permitir. Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Então muitos querem viver, querem que as coisas aconteçam de fora para dentro, as transformações que venham com alguma coisa mágica, e a gente sabe que na verdade é os esforços interiores de cada um, né? É a transformação interior de dentro para fora é que vai fazer com que a gente consiga se melhorar. Não existe nada externo que vai fazer com que ninguém vai evoluir, fazer mágica de fora para nós, né? E nós é que devemos fazer os esforços de dentro de nós mesmos, que está sendo aguardado. E novamente ali a programação do lar, né? Agora quando eu falo no lar,
Eu me lembro dela que ela adora a família, falar sobre o lar, né? Tão interessante essa questão que é uma alegria, né? Aqueles que estão junto ali, que são os instrumentos, né? É aqueles que estão ali que a gente vai conseguir. Se a gente conseguiu viver bem dentro do lar com aqueles que estão ali, porque nada é por acaso. Se aqueles que estão vivendo ali junto, e ali que tem as dificuldades, é exatamente essas dificuldades que é para ser trabalhadas, né? Com paciência, com resignação, apoio mútuo, né? Fraternidade. Enquanto a gente não tiver fraternidade dentro dos próprios lares, como nós vamos ter fraternidade no mundo? Muitos falam, por isso que muitos esperam as coisas de fora. Não, que tem que ter paz no mundo. Como se o mundo fosse uma questão, um passe de máquina, se transformasse numa maravilha. Mas é nós que temos que fazer os esforços. Dentro de nós mesmos e irradiando naqueles que estão na nossa volta, ali, os mais próximos de nós, né? Então vamos para o próximo ali. A pretexto das novas experiências ou fascinados pela utopia de novas emoções, não perturbemos o culto dos deveres a que nos julgamos com fidelidade. Nenhuma justificação para o equívoco, nenhum desvio de responsabilidade, onde deve arder a flama do bem, oferecendo também o óleo dos nossos esforços reunidos a benefício da intensidade da luz. Adversários cujas matrizes estão esculpidas em nosso imo surgirão a cada passo, de dentro para fora, e incontáveis virão em cerco de fora para dentro, colocando o cáustico da aflição no cerne dos nossos sentimentos. Vou adiante? Esse parágrafo é grande. Tenhamos paciência e vigiemos. Somente resgatamos o que devemos, apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Aliciados pelo Senhor à semelhança dele. Encontraremos resistências para superar dificuldades e vencer limitações que nos retinham até aqui, na retaguarda. Acenados pelo Senhor e por Ele conduzidos, avançaremos. Evidentemente que as nossas pretensões não ambicionam reformar nada, senão nos reformarmos a nós mesmos. Primeiro, incendiar de entusiasmo e esperança a terra e as criaturas dos nossos dias, aprofundando estudos do organismo rígido da codificação, de modo a trazê-la ao entendimento das massas, repetindo as experiências santificantes dos homens do caminho, que abriam as portas das decepções às entidades espirituais nos seus cenáculos de comunhão com o reino de Deus. Estribados no amor fraterno e alicerçados no estudo consciente dos postulados espíritas, promovamos o idealismo ardente, produtivo, abrasador, com que se forjam lídimos servidores das causas superiores, convocando as multidões, horas desacissadas, que caíram nos espenhadeiros das alucinações por não encontrarem mãos firmes na caridade, da iluminação de consciências e no arado da fraternidade, concitando-os ao soerguimento e à renovação. Então fala da importância dos estudos, de estudar, né, esses estudos santificantes da doutrina espírita, que vai fazer com que as pessoas se libertem da ignorância. A iluminação das consciências é muito importante, imprescindível nos últimos momentos que estamos vivendo hoje. E também um trabalho de formiguinha, né? Que nem nós aqui, a gente abre esse espaço para
Quem quer dar uma espiada, olhada, fica lá registrado. E aí hoje tem bastante divulgações, né? E quanto mais divulgações dos estudos, da doutrina, quanto mais pessoas fizerem, melhor é, né? São mais opções, mais pessoas divulgando a boa nova, né? A doutrina espírita, para que as pessoas, então, elas entendam o processo da vida e aí depois, então, não caem nos despenhadeiros, como diz ali, né? De arrependimentos profundos ali, de sofrimento, de dificuldade por não ter dado as costas, ou não ter chegado a ela, né? Aos seus ouvidos, aos seus olhos, essas mensagens, né? De amor, de paz, de fraternidade, de consolo, para que as pessoas se ergam, né? Novamente. Então é muito importante esses estudos, essa divulgação dos dias de hoje. Então vamos para o próximo, né? Com todo respeito a todos, não temamos, porém, ninguém. Vinculados e adessos ao trabalho, nos grupos de ação, casas e entidades veneráveis. Auxiliemos verdadeiramente ligados à causa, ao Cristo e a Kardec. Nosso guia seguro continua sendo Jesus. A qualquer ataque, o silêncio, que é a lição de coragem pouco conhecida. O defensor da nossa honra e do nosso trabalho ao Senhor. A nós nos cabe a glória de servir sem pretensão. Como a seara é dele e a ele compete decidir e dirigir. Então quem está nas lides espíritas, não tema. Tenha fé, siga em frente. Não desista desses ideais de iluminação interior. Se tem dificuldades, né, ataques, que fique em silêncio, não revida, como ensina o mestre. E sempre refletindo, como ela diz ali, trabalhamos pela causa espírita. Viu? Ela disse, né? Pela causa, não pela casa. Não vamos confundir as coisas, que às vezes a pessoa está pela casa e aí acaba, né, tendo dificuldade, surgindo melindres, e aí a pessoa acaba muitas vezes desistindo por causa disso. Tem que ser consciente, né? O espírito é consciente do que está fazendo dentro do movimento. Não importa a casa, mas o importa é que aonde estiver trabalhando, que dê o seu melhor. Ele vai e volta, não. Estamos com problemas técnicos aí de internet. Então a gente pede desculpa aí a todos. A gente agora cancelou não, aquele lá ficou registrado lá. A gente retoma da onde a gente parou aqui. Então aqui estava comentando que então nós devemos trabalhar pela causa, né? Jesus e Kardec. Jesus é o nosso modelo e a nós nos cabe a glória de servir, né? Sempre ser servidores, humildes servidores, sem pretensão de nada, né? Não importa no que está fazendo, qual é a tarefa, desde que faça com coração, com vontade, isso é que é importante. E como diz aqui, como a seara é dele, a ele compreende decidir e dirigir. Então a seara é do Cristo, não é nossa. Ele é que sabe o que é melhor, ele que vai dirigir, vai decidir, né, as questões, e nós só vamos seguir em frente, trabalhando para nossas transformações, nos melhorando sempre, para que a gente possa ajudar também aqueles que estão na nossa volta. Então vamos continuar ali. Em nossa equipe de trabalho, reunamos os companheiros que preferem a pesquisa consciente e metódica, sistemática e racional, facultando-lhes aproveitar observações e divulgá-las em termos condizentes com os conhecimentos dos dias atuais. Sem pressa, por significar esse trabalho excelente campo a comprovações firmes e inubitáveis,
perseveremos mesmo quando os resultados parecem tardar ou não corresponderem às nossas aspirações. Cresce a árvore paulatinamente e o corpo se desenvolve célula a célula, em equipe harmoniosa sincronizada. Aqueloutros que sentirem o hino, a música da palavra emboscada no coração, reúnam-se a estudar e debater temas, formulando conotações atuais e oportunas, para logo após saírem como semeadores da esperança, lançando as sementes nos solos dos corações humanos, sempre muito necessitados, entre os quais nós próprios nos arrolamos. Estes afervorados ao ideal examinem as dores do próximo, suas necessidades imediatas, e ao invés do simplismo da dádiva que libera, da responsabilidade à ação profunda, à realização social, que não apenas amenize o problema, que possivelmente resolva a dificuldade, mediante os recursos que lhes oferecermos, para se libertarem a si mesmos. Uns estudiosos divulguem pelo livro abençoado e pelo folheto delicado que tem resposta para a problemática de hoje como a de amanhã, esclarecendo realmente o homem aparvalhado sob a constrição de 1000 cogitações tormentosas e as cargas pesadas que engendram outros 1000 distúrbios, a acender-lhe a lâmpada da céu do espírito atribulado. Então, novamente, ela a importância das reflexões dos ensinamentos da doutrina espírita, que ela vai nos dar tudo aquilo que a gente necessita para todas as dificuldades dos seres humanos. Vai nos dar todas, né, ações, reflexões do que agir para transformar as pessoas, e isso é muito importante. E ao mesmo tempo, nos melhorando, a gente automaticamente vai contagiar aqueles que estão na nossa volta. Se alguém necessitar de amparo, nós vamos ter um pouco de conhecimento, aquele que estuda, né, reflete bastante para poder auxiliar o próximo, né? Senão, como é que a gente vai poder auxiliar o próximo? A gente não está fazendo os esforços com a gente. Então, por isso a importância de estudar bastante, de entender, para poder ajudar, né? Se nós não estudar, não refletir, e claro, e primeiramente sempre refletindo para as nossas vidas em primeiro lugar, né? Sentindo aquilo tudo que está estudando, para poder colocar em prática. Então, vamos continuar ali. Reunamos-nos todos com frequência, a fim de dirimirmos dificuldades em incompreensões, em encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiências adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardaremos da prepotência, do eu e da vaidade de obreiros que se não permitam enganar. A palavra de cada irmão é moeda de valor, que nos merece consideração. A seu turno, necessita de debate e discussão salutar. Há demasiados sofrimentos aguardando nossa ajuda fraternal. O desespero que cavalga em frene espera por nós. O intercâmbio espiritual atuante não dá margem à dubiedade de comportamento moral. A ética escarnecedora destes dias vige
esperando a revivência da moral cristã em toda a sua pujança. Nenhum melindre em nós, suscetibilidade negativa nenhuma. Apenas diz para a gente se reunir mais, com frequência, a fim de discutir as dificuldades que estão acontecendo, encontros e né? Então, debates, trocar ideias, para que a gente possa, então, entender o que cada um muitas vezes passa, né? As suas dificuldades também é importante. Aqui ela diz: a palavra de cada irmão é moeda de valor. Então a gente sempre ter ouvidos de ouvir, né? Dar ouvidos. Aquele irmão muitas vezes que quer desabafar os seus problemas, suas dificuldades. Então que a gente possa ser irmãos, né? Sempre ali, como diz ali, encontros de ação cristã, sempre se mobilizar. Como Jesus, né, se mobilizava junto com os seus discípulos, ensinando a eles, né, a atenção mútua, o amor, a humildade, a paciência para todos, para que a gente possa conseguir ter paz, né, fraternidade entre todos. Então é muito importante isso também, porque ela diz aqui também que a gente deixa esse melindre de lado e hoje a gente vê muito essa dificuldade do melindre, que esse melindre aí, ele é o termômetro do orgulho. Muitas pessoas, às vezes trabalhadores, às vezes tem dificuldades e às vezes se melindra porque não quer falar, fica ali, né, e acaba até desistindo muitas vezes porque não desabafa, aquilo não procura resolver. E aí acaba muitas vezes trabalhador de anos se desistindo das tarefas aí porque não tinha um diálogo, não conversavam. Às vezes a pessoa pensa: o problema é meu, eu vou enfrentar assim mesmo, e acaba se calando, né? E aí acaba se entrando em dificuldades. Então a gente tem que ter todo uma atenção a isso, ter cuidado, prestar bem atenção, orando, vigiando, para não cair nessas armadilhas aí, né, que podem nos afastar do trabalho do bem, né? Então todo cuidado, união dentro das casas é muito importante. No dia de hoje, que o ataque das trevas está tão intenso, a gente tem que se unir mais, né? Ter mais, por isso que ela diz ter mais diálogo, mais encontro cristão é importante, né? A gente estudar a luz da doutrina, os ensinamentos que vai nos dar todas as diretrizes de vida para que a gente consiga se tornar melhor. Então vamos ali para o próximo. O Espiritismo é o renascimento do cristianismo em sua pureza primitiva. Todos os fatos, quando analisados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração à meridiana luz da reencarnação. Alteram-se as técnicas da vida e a esperança domina as mentes e os corações. Se não conseguimos avançar em grupo, sigamos a si mesmo, conforme nossas forças. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. Os melhores dotados não devem sofrer a inveja dos menos aquinhoados. Todos nós continuamos personagens felizes na construção do reino de Deus, que já se instala na terra. As multidões, as muitas aflições chamarão o homem para as realidades nobres da vida. Não nos permitamos dúvidas face à vitória da resolução dos costumes ou diante da necessidade. Quem fizesse o confronto entre o Cristo e o César naquela tarde inesquecível
o triunfador. No entanto, era Jesus, o rei que retomava a glória solar, enquanto o outro logo mais ia ao túmulo, confundindo-se na perturbação. E aí, o que diz aí? Então, o Espiritismo é o cristianismo, né, renascido. Ele vem nos trazer os ensinamentos de Jesus hoje de uma forma mais clara, mais intensa, mais entendimento daquilo que não foi entendido. A reencarnação, né, também é um assunto muito importante também para nós, né, espírita, e refletir, aqueles que não acreditam ainda. Aqui ela disse, não conseguimos avançar em grupo, sigamos assim mesmo, entendeu? Então ela disse, a gente está num grupo que o grupo não está em sintonia não está trabalhando conforme a causa espírita, então a gente tem que seguir sozinho, né? Ou então dentro do lar também, se a gente está num grupo que ninguém quer saber de Jesus, da doutrina espírita, a gente tem que fazer os esforços sozinho também, seguir em frente, conforme nossas forças, né? Pedindo força, fé para seguir em frente, não desistir. O desânimo de uns não pode contaminar os demais, né? Aqueles que estão desanimados, aquele ali é um câncer, né? Não pode deixar se alastrar aquele desânimo. Então, muitas vezes a gente vê dentro das casas espíritas, se alguém não tá muito bem, as pessoas, muitos já se conhecem, né? A pessoa não está muito bem, já vai lá, conversa, né? Tem um diálogo fraterno, o que está acontecendo, né? Para que a pessoa possa, daqui a pouco, estar se alastrando aquele desânimo ali dentro, né? Destruidor dentro da casa espíritas, né? Todos nós constituímos peças da engrenagem feliz para a construção do reino de Deus, que já se instala na Terra. Então todos é como se fosse uma engrenagem, né? Trabalhando. Se um dente ali quebra, já vai ter dificuldade para a engrenagem já ter força para ela girar, né? Não vão se encaixar. Então tudo é uma engrenagem. E dentro da casa espírita, o trabalhador, todos são peças imprescindíveis, né? Se aquela peça não está muito bem, está com um problema, e as pessoas não dão bola, vai gerar problema dentro da casa espírita. Então a gente tem que ter um cuidado, né? As muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Então é através do sofrimento, das dificuldades, que vai fazer com que as pessoas possam despertar para a realidade, muitos, né? Infelizmente tem que chegar o sofrimento para acordar. Então é isso, né? Então, o último ali. Os valores que passam apenas transitam. Não nos fascinemos com eles nem os persigamos. Nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Depois de tudo consumado, porém, conforme acentua o Mestre, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Não será fácil, nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois, complicado, sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Aclimatados à atmosfera do Evangelho,
respiremos o ideal da crença. Reunidos uns aos outros, entre os encarnados e os desencarnados, sigamos Jesus. Espera, avancemos. Então tudo que passa, né, todos os valores são transitórios. Então não nos fascinemos com eles, nem os persigamos, né, com as coisas transitórias. Nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Depois de tudo consumado, porém, conforme acentuou o Mestre, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Não será fácil, ela diz. Nada é fácil, diz a mentora. Então temos que fazer a nossa parte, né? Então ela diz, os últimos serão os primeiros no reino do céu, que a gente seja o último, né? Não queira sempre os primeiros lugares, ter pretensão de nada, como disse antes, né? E ela diz que nada vai ser fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado, sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. Então, hoje que a gente está aprendendo, iluminando as nossas consciências, estudando, aprendendo cada vez mais, que a gente possa então refletir sobre tudo isso e não desistir, né? Ela diz, desistindo vai ser muito pior, né? Muito pior, porque nós vamos acarretar mais débitos ainda perante a consciência e vamos nos complicar mais ainda. Então vamos aproveitar essa oportunidade bendita, divina, de estarmos aqui para a gente sair daqui melhor, muito melhor do que a gente foi ontem, né? Fazendo os esforços a cada dia, tendo paciência, né? Resignação, para trabalhar junto, tendo fé, força no Cristo, trabalhando junto com Ele, para um mundo melhor, né? Que começa dentro de cada um de nós. E aqui ela diz, e unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos, ó. Jesus espera, avancemos. Então nós aqui junto com a nossa família, né, aqui encarnados e desencarnados junto, vamos todos avançar, seguir em frente. Jesus nos aguarda. Então a mensagem de Joana de Ângeles, né, o Divaldo Franco foi o médium, pelo Espírito Joana de Ângeles, após a tempestade, capítulo 24, os novos obreiros do Senhor, a editora Leal. Então essa foi a mensagem, né, que levou a bastante reflexões, né, 13 encontros aí para refletir bastante sobre esse texto, que ela não trouxe assim, realmente ela trouxe com propriedade, e é um texto bem longo porque é necessário, né, nós temos um entendimento